Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Persona Singular, o nosso bate-papo de sábado, agora nessa nova fase com elas, Débora Bock e Renata Matia. Sejam todos bem-vindos através do rádio nas ondas da 90.3, mas também através dos nossos canais YouTube agora. Já convido vocês a se inscreverem e dar o seu joinha, compartilhar com alguém, assim mais gente fica sabendo das nossas conversas aqui, mas também através do nosso site, difusoramaravilha.com.br, Instagram e todas as outras redes que nós temos. Muito bem, você já se sabotou nessa vida? Antes de você responder essa pergunta, Renata, eu busquei nas redes sociais aqui o que é a síndrome do impostor. E para falar sobre isso, que temos aqui especialistas do assunto, Renata e Débora, eu acabei olhando aqui sobre quando a gente acaba achando que não tem competências técnicas suficientes para sermos quem somos, um pouquinho sobre voltado a gente se sabotar. E aí foi criado o termo síndrome do impostor, que é a condição, explica que é a condição da pessoa caracterizada por ter a tendência à autossabotagem. Então o indivíduo constrói dentro da cabeça dele uma percepção de si mesmo de incompetência ou insuficiência. E naturalmente todo cérebro humano tem um pouco a isso, não é mesmo? Todo cérebro humano tem, todos nós temos isso. E essa é uma fala, assim, o termo que você usou é uma fala muito recorrente na clínica. Eu tenho a sensação de não ser o suficiente. De não ser o suficiente para quê? Para quem? Então, é uma coisa que as pessoas vêm mantendo, vêm trazendo uma queixa, sem às vezes se dar conta do que é isso. A gente fala síndrome, mas não é propriamente um quadro clínico. Esse é um termo que foi usado a partir de 2010 para justificar os comportamentos que as pessoas têm de se sabotar, de não assumir as suas habilidades, de não entender o quão competentes elas podem ser em algumas coisas. E quando você perguntou, Ivana, se eu já havia me sabotado quando hoje? Porque eu acho que todo o tempo, né, nós estamos nos sabotando em alguns aspectos, né? Porque essa sensação de insuficiência, eu não sei se para quem está nos ouvindo isso é recorrente ou não, mas na minha vida né? Então tem dias que eu não sinto, mas tem dias que eu sinto. Mas tu muito. te acha insuficiente em todas as áreas da tua vida? Ou tipo, eu me sinto insuficiente na questão profissional, ou na outra eu tô muito bem? Acho que depende muito do momento, assim, né? Mas eu já me senti insuficiente em todas as áreas da minha vida. Né? Mas isso tem a ver com comparação? Possivelmente tem a ver com comparação, às vezes tem a ver também com autoavaliação, com a gente achar que a gente é diferente, que não merece, com merecimento. Isso acontece, será que mais com mulheres, eu acho, porque os homens, eu não vejo muitos homens se sentir autossabotados, assim. O homem, ele chega pro amigo, e aí, eu sou o cara. A mulher não chega assim, né? A mulher já chega assim, desculpa. Se a outra elogia, falar, você tá linda, ela fala, capaz, você tá linda. Aliás, vocês chegaram aqui lindas hoje, eu falei, meu Deus, vou me arrumar, porque, né? Lindas, maravilhosas. E eu elogiei, o que você me respondeu? Capaz, Deus me livre. Deus me livre, mas quem me dera. Mas sabe, porque é aquela coisa, por mais que a gente se arrume para isso, e não só no padrão estético, mas você estude para isso, você faça tudo para isso, às vezes vem aquele sentimento, não, mas podia ser melhor. E você? Quando que você se sabota? Igual a Renata, o tempo todo. Tamo junto. Muito, muito me saboto em vários momentos, ao ponto de não me achar suficientemente inteligente para desenvolver uma função, vários momentos não me achei suficiente para desenvolver um papel. Só que aí o legal é o seguinte, tenho certeza que já deve ter acontecido até com o ouvinte ou quem está nos vendo aqui. Em algum momento você fala assim, fui eu que fiz isso? Nossa, mas fui eu que fiz isso, gente, será que... bate aquele sentimento, você não fala pra ninguém, você fica assim, fui eu que fiz, eu sou boa. É um segundo de reconhecimento, mas em 3 minutos depois já vem a cobrança. Mas sabe, Ivana, que você falou que isso só acontece com mulheres, eu não sei, não sou a técnica nesse assunto, né? Mas eu acredito que não, acredito que seja um sentimento geral, assim, porque eu já compartilhei de histórias, assim, de muitos homens que sentem a mesma situação.
É que os homens, eles se sabotam mais nas habilidades e na técnica. E as mulheres é mais no sentimento, mais naquilo que se relaciona à afetividade. Então, sim, os dois se sabotam, mas por questões bem diferentes. Talvez porque o homem demonstra de uma forma diferente, né? Ele é mais racional, né? Muito mais racional. Bem mais racional. Então, é aquilo que abrange o racional, o técnico, o profissional, que eles tendem a se sabotar mais. É porque eles colocam em caixas, né? Eles separam por caixas. Ah, isso aqui e tal. Nós não. Eu, a partir do momento que eu me saboto em todos os setores da minha vida. Aí o homem não, ele se sabota só na parte profissional, talvez, me parece. E o homem leva com mais leveza um pouco. A gente já encara para aquilo, já leva pro lado pessoal, já sofre, já fica angustiada. Até tem pesquisas que mostram, agora eu não tenho os dados aqui, mas enfim, que quando surgem, por exemplo, cargos, né, de diretoria ou de gerência em empresas, a probabilidade de homens se candidatando para esse cargo são bem maiores do que mulheres, né? E muitas vezes as mulheres, elas têm a competência talvez até melhor do que os homens, mas elas têm essa síndrome de impostora, né, de não se sentirem suficientemente, ou até mesmo eu compartilhei de uma situação com uma pessoa que subiu de cargo, né, que foi para uma gerência, e o sentimento que ela tinha, assim, de será que os homens do setor vão aceitar a minha liderança? Sabe? Então, a empresa viu nela um potencial, né? Então, obviamente, ela estava lá por potencial, por mérito. Mas o receio maior dela não era nem se ela ia fazer bem aquele papel. Era, será que os homens e as pessoas, enfim, né, do setor vão aceitar a minha liderança? Ela nem viveu a situação, mas ela já estava se sabotando. Isso. Aí tem uma questão bem antropológica também, né? Desde que o mundo é mundo, os homens são treinados para competir, para liderar, para buscar. E a mulher hoje que está fazendo, hoje eu digo mais recentemente, está fazendo isso. Então, eles fazem isso com muito mais propriedade, essa capacidade de liderar e de assumir funções. Dentro das habilidades técnicas que vocês desenvolvem, assim, quando é possível perceber, e aí vamos para uma parte técnica, prática, digamos, quando é autodepreciação e quando é falta de competência? Porque, assim, síndrome do impostor, eu tô aqui, eu tô me sabotando, mas eu tenho a capacidade, né? E daqui a pouco, quando perceber que, sim, a pessoa não tem a capacidade. Porque é um revés essa história, né? Sabe aquela história, o louco nunca sabe que ele é louco? E é mais ou menos a mesma coisa, assim. Então, quando a pessoa realmente, ela não tem domínio, ela não tem consciência disso. A partir do momento que a gente passa a se questionar, é porque a gente tem um pouco de conhecimento sobre o assunto, não é assim? É, porque no programa anterior, até a Renata comentou, eu não me sinto, às vezes eu sinto que eu não sou capaz para isso. É autossabotagem. Com certeza. Né? Não me sentia capaz para isso. Meu Deus, eu passo isso todo dia. Em algum momento do dia você fala, eu não sou capaz disso. Né? Você se sabota. E aí tem vários, pesquisando e estudando, né, vendo sobre o assunto da síndrome do impostor aí. A autossabotagem, a autodepreciação. Às vezes você procrastinar também a situação. Ai, não, deixa pra depois. Eu tenho isso num momento bem pontual. Quando as pessoas me chamam de doutora. Isso muitas vezes me paralisa. Eu sempre quis fazer um doutorado. Briguei muito financeiramente, emocionalmente. Trabalhei muito para conseguir fazer um doutorado e de fato ter o título de doutora. Mas quando as pessoas falam doutora, eu penso ainda, será que isso é comigo? É pra mim? Tenho muita dificuldade de aceitar isso. Mas porque tu te auto-sabota ou porque você parece que isso é uma plataforma, assim, uma porta que se coloca na frente entre você e o paciente? Não é nem necessariamente com o paciente, porque lá realmente faz esse papel, mas é fora disso. Parece que isso cria um distanciamento e o doutora me traz um peso. Mas aí que tá. Talvez de ti pra ti mesmo, não do outro. Possivelmente seja uma coisa minha comigo. Eu acho chique falar com uma doutora.
Inclusive, estamos aqui com ela. Eu até gaguejei no que eu ia falar, porque quando ela falou doutora, eu falei, meu Deus, é agora. Mas eu tenho muito orgulho pessoal de ter chegado, assim, eu sou filha de frentista, tive condições financeiras muito precárias, então eu tenho orgulho de ter conseguido fazer isso contra todas as adversidades, mas parece que quando alguém olha para isso, eu me encolho. Mas sabe, Ivana e Débora, olhando então um pouquinho sobre a síndrome da impostora, tem duas características que são bem presentes na minha vida, que é a autocrítica excessiva, né, e a comparação. Então, por muito tempo, profissionalmente falando, eu não me sentia suficientemente boa, né, porque eu me comparava a pessoas que estavam anos-luz na minha frente. Então, é óbvio que aquela pessoa ela tem muito mais experiência, ela tem muito mais bagagem e ela, talvez, em alguns momentos, ela possa, sim, de fato, se sair melhor do que eu que estou construindo a minha carreira, né? Então, essa comparação, ela foi muito prejudicial no início da Rematia, que é a minha empresa. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, assim, sem divulgar realmente o que eu fazia, com receio de que as pessoas me contratassem esperando um resultado e tivessem outro, mas esse receio ele vinha também, assim, muito do que eu pensava, porque a minha comparação era voltada para profissionais que estavam há muito tempo no mercado. E depois que eu entendi que eu tinha um diferencial e que do meu jeito simples eu conquistava também resultados significativos na vida das pessoas, eu passei a aliviar um pouco mais e melhorar o meu marketing profissional e pessoal também, falando um pouco mais sobre o que eu faço. Mas isso foi um processo que demorou por muito tempo, assim, sabe? O vender aquilo, e quando eu falo vender, não é somente um produto, é vender uma ideia, é vender uma opinião. Por quantas vezes eu me calei sem que... sei lá, não queria expressar minha opinião porque vai que não era correta, né? Então essa comparação sempre foi muito assim visível em mim, e a autocrítica excessiva também, sabe? Meu Deus do céu, falamos no programa anterior sobre a vulnerabilidade e eu falei bastante ali sobre se permitir errar, né? Volto a dizer, tem momentos que quando eu erro tá tudo certo, mas tem momentos que eu erro e que daí o chicote que eu já deixei na Débora, eu pego e ainda trago mais alguns e alguns que deixaram lá, e a cobrança é grande, eu comigo mesma. E você deixa também até de aproveitar o processo. Porque você falou que você se comparava e se compara. E eu me comparo também, eu não sei a doutora, né? Não façam isso que eu já me inibo aqui e não sai nada. Brincadeira. Mas a questão da comparação, porque o que acontece? Eu li essa semana até uma frase que diz, né? Nunca compare o seu bastidor com o palco de alguém. Mas às vezes saber o bastidor do outro também faz com que você valorize o teu bastidor. Porque você não sabe o que passa lá atrás. Você está comprando uma ideia que você está vendo num palco de alguém, através de um refletor, de uma imagem bonita. Mas se você souber o que aconteceu lá no bastidor do outro, talvez você passe a valorizar o teu bastidor. Porque não é tão bonito às vezes quanto aquela ideia que a gente compra. E como você disse que em alguns momentos você deixou de falar até a tua ideia, quantas pessoas você deixou de talvez ajudar? Não só no teu trabalho, mas no dia a dia. Sim. E ajudar não é dar uma opinião, não é falar, ai, faça isso, olha só. Talvez mostrar a tua experiência, que pro outro ele absorva e ele conecte com aquilo de uma forma e faça a vida dele melhor. Sabe que eu penso, assim, que nós temos, em alguns momentos, assim, a gente coloca algumas pessoas no pedestal justamente por não enxergar o bastidor de quem tá no palco, né? E era isso muito que acontecia comigo, assim, eu sempre tinha pessoas que estavam no pedestal e eu me sentia lá embaixo, o baixo do baixo, assim, sabe? E eu tenho certeza que muitos que nos ouvem também podem se sentir dessa forma, né? Porque é impossível que isso só aconteça comigo. Mas, enfim, né? Essa sensação, assim, ela gera na gente um desconforto, e aí, ao invés de continuar nessa construção para acreditar mais na gente, eu vinha numa construção de desacreditar. Então, qualquer errinho, assim, que eu cometia e que todos cometemos o tempo inteiro, né? Era uma coisa assim, viu? Eu falei.
Né? Viu? Eu falei. Mas o erro também é uma questão muito subjetiva, né? É muito subjetiva. Pois você falava há pouco a dificuldade de dar opinião. Existem tantas opiniões e tantas percepções quanto existem cabeças, não é? Quem diz que a verdade é uma única? Quem diz que a minha verdade tem que ser a tua verdade ou a tua? Mas não ter medo de opinar, né? Porque como é que era a minha característica? Cala e consente. Cala e consente. E vai criando monstros na cabeça. Ah, uma noia. Cada silêncio, um monstro vai criando aqui, né? Justamente. E aí é difícil. Eu concordo com o que a Débora fala, que cada opinião é diferente, mas quando você se coloca nesse padrão de se cobrar, de se comparar, a cada momento que vai passando e a cobrança vai aumentando, e o teu senso de crítica, de percepção vai diminuindo. Porque tu te sabota de dizer assim, não, é verdade, eu não tenho capacidade para isso, eu sou incapaz, pelo amor de Deus. Todo mundo tem razão e eu tô errada. Sabe? Tu vai te angustiando, aquilo vai criando um monstro dentro de você que daqui a pouco você tá alimentando com esse sentimento e você não consegue fugir disso. E o impostor, no caso, esse monstro que eu tô falando, é a síndrome do impostor. Que a gente vai alimentando dia após dia. E eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo, se em algum momento se identificou com isso. E seja na vida profissional, na vida pessoal, na vida espiritual, em todos os aspectos, né? Porque um dos discursos que eu mais uso nos últimos tempos nós vivemos num mundo que bombardeia informação o tempo inteiro. E aí, se a gente tem essa síndrome da impostora muito aguçada, né? A gente não consegue ter discernimento de entender se aquilo que a gente está pensando ou que aquela informação que está chegando, se aquilo faz sentido ou não para a nossa vida. Eu acho que um teste bacana para saber se essa síndrome do impostor existe entre nós é o seguinte: lança uma ideia. E num grupo de pessoas, e como agora a gente não tem a possibilidade de estarmos sociáveis, né, num grupo de pessoas ao vivo, lança nas tuas redes sociais. Faz uma postagem. Quando alguém não curtir, não compartilhar, qual que é o sentimento que te dá? Um sentimento de frustração. Você fala assim, poxa, mas acho que não... Será que não tá bom o suficiente? A minha ideia não foi legal. Não foi legal. Eu sou dessas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Por quê? Porque você espera a aprovação do outro. E daqui a pouco eu não tenho essa de dizer, não, tá tudo certo comigo, não. Eu me cobro. Eu falo, meu Deus, faltou alguma coisa em mim. Eu me saboto o tempo inteiro. Com as redes sociais eu não me saboto. Eu acho que tem tantos estímulos, e que eu sou só mais uma lá no meio da multidão. Mas agora em outros pontos assim da vida social, acredito que sim, que me sabote também. Não uso as redes sociais como um termômetro. Não, eu digo na referência de fazer uma análise hoje, nesse momento que a gente vive, não estarmos podendo ser sociáveis, né? Num contexto como outro. Muito naquela questão do padrão de sermos iguais uns aos outros. Que aí a comparação acontece. Realmente, como você disse, hoje está disseminado e tem várias formas e cada um interpreta aquilo que vê. Mas como eu me sinto, isso que é o mais importante, como eu me sinto diante disso. Em algum momento você falar com um público, uma plateia, é uma forma de aprovação social que você espera ser reconhecido, mas e se não for? Aí tem que cuidar muito, né? Porque se não for, ou se achar que não for, porque acho que uma coisa é diferente da outra, né? Não ser reconhecido é uma coisa, agora achar que não é reconhecido é outra coisa. E na minha cabeça o achar é que começa a noiar aí pra síndrome da impostora. É que às vezes também a gente quer unanimidade, né? Sim. E isso não vai existir nunca. Você pode ter uma plateia numa palestra de 1000 pessoas, você pode não atingir as 1000 pessoas. Então a gente tem que ser mais condescendente nas autoavaliações. Sim, com certeza. Mas Débora, você consegue fazer isso? De não ter esse sentimento assim, não, beleza, tá tudo certo comigo. O tempo todo não, gente. Mas assim, eu já entendi que se eu der o melhor de mim, eu tenho que estar satisfeita com aquilo que eu fiz. Agora, quando eu senti que eu não dei o melhor de mim, que eu não me esforcei o suficiente, que eu não me preparei o suficiente para alguma coisa, aí vem a insatisfação muito grande. Mas quando eu entendo que eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito, aí fica mais fácil de entender que o limite e a percepção do outro possam ser diferentes. Aí é uma questão de estar em paz com aquilo que a gente está oferecendo, né? Mas nesse caminho, você acha que é só
é só essa formação, é só essa certeza tua ou daqui a pouco aparar essas arestas? Espera aí, deixa eu ver onde que eu errei. O que eu posso me melhorar nisso? Ah, com certeza, né? A gente sempre faz uma avaliação e aí a partir do momento que você vai fazendo o que nós falávamos no programa anterior da assertividade, o melhor possível naquele momento, a gente vai tendo mais propriedade para cortar essas arestas que você fala e ir fazendo melhor as coisas. Eu até procurei na internet aqui dicas para melhorar a síndrome do impostor. Vamos ver se faz sentido e aí vocês me corrijam porque está aqui na internet, tá? São 4 dicas. Primeira, verificar se os maus pensamentos sobre si podem ser comprovados. E aí, como é que eu vou verificar se os meus pensamentos podem ser comprovados? De que forma? Tipo, vou comprovar como? Com base naquilo que você escuta das outras pessoas. Porque às vezes é algo que passa só pela... Por exemplo, às vezes é algo que passa só pela minha cabeça. Tá, mas aí é o seguinte, daí tem um outro ponto. Porque a pessoa assim, tu é minha amiga? Eu vou te perguntar assim, tal, o que tu acha? Poxa, mas talvez o teu feedback, eu quero que eu seja real. Eu falo assim, não, mas tá eu ruim. Mas eu acho tá que ruim. nessa dica aqui, Ivana, não tem nem relação com nós questionarmos as outras pessoas, sabe? Eu acho que aqui é, de fato, estar aberta... Eu comigo mesma. Não, é estar aberta para ouvir o que as pessoas falam de forma espontânea. Porque no momento que você promove um feedback, você tá dando uma pressão lá pra pessoa, ou ela fala ou ela não fala, ou ela fala ou fala, né? Uhum. Mas aqui são as devolutivas espontâneas que a gente recebe, sabe? E se a gente for um pouquinho mais fundo, a gente tem uma intuição que muitas vezes nós deixamos de lado, a gente não dá atenção para isso, ou a quinta essência, como falava o Aristóteles. E o que a nossa intuição diz? A gente não percebe aquele momento que a gente acertou, que errou, que foi pontual. Vocês não percebem quando uma pessoa acolhe verdadeiramente vocês e quando há um distanciamento? Eu acho que a intuição pode nos ajudar muito assim a saber quando esses feedbacks que você está falando aí são verdadeiros ou não. Tem muito a ver com a segunda dica, que é avaliar o próprio trabalho com um olhar técnico e externo. Uhum. Essa tem a ver com o que você falou mesmo, essa segunda dica, né? Uhum. E aí aqui fala o seguinte, né? Na questão profissional, fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes e chefes ou pedir feedback para as pessoas que tenham contato com o seu trabalho. É um desafio, né? Porque daí no feedback também tem que estar preparado para tudo. Que vem muita coisa. Mas aí que tá. Eu acho que essa avaliação isenta, eu acho que é o mais importante disso tudo, porque a pessoa vai fazer um feedback negativo. Daqui a pouco é o ponto de vista dela. Né? Uhum. E aí eu vou me sabotar pelo sentimento do outro, né? Pela ideia do outro. Então, também tem isso. É difícil lidar com isso no dia a dia, não é, Débora? Ah, com certeza, né? Só que eu acho que assim, cliente satisfeito volta. Vocês não pensam desse jeito, que às vezes nós complicamos tanto, nós queremos saber tanto mais. E será que isso não seria mais simplificado se a gente entendesse por aí? Porque no comércio, agora você falou que cliente satisfeito volta, tem uma máxima, né? Que a primeira vez a pessoa compra. A segunda é a mais difícil de você fazer a venda. Uhum. Porque aí é a satisfação do cliente. No mercado as pessoas, a maioria, vão pelo preço, enfim, né? Mas tem uma experiência por trás disso tudo. A satisfação de um bom atendimento, de um retorno. E claro, a gente está falando de um comércio, mas daqui a pouco de um trabalho que envolve som, que envolve, né, ideias. É mais difícil esse trabalho pessoal de ser feito. Deixa eu ver aqui, que eu tava abrindo aqui, inclusive, como superar. Eu tô procurando aqui nas redes sociais, gente, porque essa síndrome do impostor é muito minha cara. Dicas para superar a temida síndrome do impostor. Eu tô procurando várias ideias. Várias ideias não, informações, mas muitas vezes a internet não tem nada disso, né? Eu tenho uma dica bem pontual. Você já viu falar de alguma psicóloga aqui em Maravilha? Conheço, uma ótima. Tem várias psicólogas aqui em Maravilha que eu tenho certeza que minhas colegas poderiam te ajudar muito nisso, assim, sem que tu precise da internet. Não, mas a gente sempre recorre, né? Você sabe, tá na dúvida, você recorre à internet. Mas duas coisas que eu acho fundamental dessa nossa conversa toda, e que vocês aqui bem falaram, daqui a pouco é a gente criar um discurso sobre nós mesmos. Quem somos de verdade? É o ponto que eu tava talvez esperando para comentar, né? Que na minha opinião, a síndrome da impostora, ela se vai no momento que eu me conheço.
que eu sei quem eu sou, que eu tenho um discurso apropriado sobre as coisas que eu penso, deixo de pensar, as coisas que eu faço ou deixo de fazer. Então, autoconhecimento, na minha opinião. Que a gente precisa desenvolver todo dia também. Todo dia. Como falávamos, né? Eu não sou mais quem eu era ontem. Quem eu serei amanhã, eu não sei, mas eu sei quem eu sou hoje. Uhum. Então eu preciso me conhecer. Exatamente. Existe, assim, um eu real, que é aquilo que eu realmente sou, com as minhas limitações, com as minhas forças, com as minhas vontades, mas existe principalmente um eu adaptado, que é aquilo que a gente quer mostrar para o mundo. E a gente sempre quer mostrar um lado forte, um lado de sucesso, então nós vamos nos extraviando da nossa essência. Quanto mais a gente conseguir olhar para o eu real, mais a gente vai ter instrumentos para lidar com esse impostor que às vezes a gente vê no espelho e que talvez ele não seja tão feio quanto a gente acha. Que os impostores somos nós, né? Nozes. Aí eu achei uma legal aqui que fala que é interessante documentar as suas realizações, identificando o problema ou a situação que exigiu que você tomasse determinada decisão ou ação e quais as consequências positivas disso. Então, achei fantástico. Agora eu quero compartilhar então uma dica, né? Mas uma ferramenta que geralmente eu trabalho nos processos de desenvolvimento pessoal e profissional, que nós temos sempre um foco muito no problema, né? Então, 100 problemas para resolver, 99 resolvidos, um não resolvido, qual que não deixa a gente dormir? Aquele um. O um não resolvido, né? Então, a dica da ferramenta é o seguinte, um ponto alto por dia, sabe? Finalizarmos o dia com um inventáriozinho lá, pode ser através de um caderno, do bloco de notas de celular, próprio grupo de WhatsApp, que eu tenho eu comigo mesma no WhatsApp, né? Mas mandar ali um ponto alto do dia. E aí a gente vai, na minha opinião, diminuindo essa cobrança excessiva. Eu comigo mesma no WhatsApp. Eu tô muito pensando bom. nessa conversa dela, se ela se responde. Eu tô pensando Sim, aqui, eu me tipo, oi, respondo. tudo bem? E você, como é que tá? Poderia ser pior se fosse eu versus eu, mas é eu comigo mesma. Sim, no meu grupo Eu Comigo Mesma, eu coloco lá uma dica, um ponto alto por dia. É algo que eu sinto que tira um pouco o foco do problema e nos faz olhar um pouco mais para as realizações que diariamente nós conquistamos. Mas e aí você se manda todo dia? Sim, ou escrevo. Algum lugar eu sempre registro um ponto alto por dia. E às vezes, Ivana, é porque eu resolvi um problema, às vezes é porque eu fechei um cliente, às vezes é porque eu comi um chocolate. Então, independe, não existe um tamanho. Foi aquilo que te fez se sentir bem. Feliz ou me fez sentir bem naquele dia. Olha só que ideia boa. Eu gostei do grupo. Eu comigo mesma, é bem interessante. Eu também gostei dessa É o único ideia. grupo que não vai mandar mensagem indesejada. Fica a dica, gente. Mas eu achei muito legal essa ideia de daqui a pouco... Porque a gente não dá valor para as coisas boas do nosso dia. Foca naquilo que não é legal. Uhum. O que te deixa triste? Às vezes um dia maravilhoso que você teve, a pessoa que falou pra você, chata. Uhum. Você vai lembrar daquela pessoa o resto do teu dia. E vai excluir tudo de bom que aconteceu até então. E daí vai começar a achar que é chata de verdade, e aí vem a autocrítica excessiva, e aí vem a comparação, e aí vem a síndrome da impostora. Para não termos síndrome dos impostores, estamos no nosso canal do YouTube. Vou convidar mais uma vez quem está nos ouvindo e nos vendo através do nosso site, aí no YouTube. Dá o seu curtir lá, se inscreve no canal, tem um sinozinho lá, você só coloca lá, receber notificações. Quando nós postarmos um vídeo, você vai ser notificado desse vídeo. Tenho certeza que alguém vai gostar. E provavelmente quando nós formos assistir agora o que a gente está fazendo, a impostora vai bater com a gente, né? O que é que eu fiz dúvida nesse programa? Não tenha dúvida, como eu comentei, daqui 5, 10, 15 programas, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, meu Deus, o que nós fizemos. Mas eu tenho certeza que com um olhar, meninas, de satisfação. Uhum. Porque a permissão de estar aqui, a coragem de estar aqui e de expor as fragilidades, porque é um desafio. Uhum. É o segundo programa que nós estamos fazendo com um desafio enorme, tanto nosso quanto da equipe. É uma superação. Não existe um curso, não teve uma preparação, nós fomos lá com o nosso maior sentimento. Uhum. Por isso eu sempre convido as pessoas a se inscreverem no canal, a mandarem mensagens, como você comentou, nas nossas redes, para a gente gerar essa identificação, porque somos seres humanos, somos falhos,
estamos aqui para corrigir, mas aonde a nossa voz pode chegar, aonde a gente pode trocar com outras pessoas. Porque o teu sentimento de impostora, certamente é de alguém que está nos vendo, nos ouvindo. Eu me conectei com isso, porque eu me cobro muito. E eu gosto de mostrar isso, porque a gente sabe que seremos pessoas melhores e mais evoluídas quando talvez encararmos a nossa vulnerabilidade. Perfeita, arrasou, hein, Ivana? Não, me conectei, não é? Se conectou, exatamente. E só fazendo um comentário ainda, quando nós, nos bastidores, pensávamos nessa ideia de fazer, a gente tem no nosso grupo salvo como goela abaixo, porque não é uma coisa que foi totalmente digerida, foi uma coisa que não teve um tempo de ser amadurecido, que não teve um tempo, então foi um desafio bem o goela abaixo. E tenho certeza que, assim como vocês, eu estou falando aqui por mim, com muita satisfação que a gente está batendo esse papo aqui com vocês. Espero o feedback dos nossos ouvintes, que eles nos reportem se estão gostando, né? Agradecendo aos nossos patrocinadores também, que permitem que estejamos aqui, Odonto Excelência, Cicobi Credial, aos colegas de trabalho, a vocês, muito obrigado. Quem está nos vendo e nos ouvindo, desejo um excelente final de semana, que Deus abençoe, estejamos conectados no próximo sábado, se Deus assim permitir. Muito obrigada. Agora o próximo